Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, é com muita alegria que eu chego até você nesse exato momento para trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração. E o estudo bíblico que eu quero trazer para os amados irmãos neste momento é sobre a política, pois é um tema bastante comentado nos dias atuais. Quando a gente se fala em política, a gente está falando de eleição. E quando a gente fala de eleição, a gente está falando de escolhas que a gente vai fazer. Então a palavra que eu quero trazer para os amados irmãos neste momento é que a política é algo comentado atualmente, mas é um assunto que a gente deve comentar cuidadosamente, com sabedoria e com entendimento. Porque nós sabemos que algumas pessoas, infelizmente, têm uma má interpretação sobre a política. Algumas pessoas, infelizmente, têm uma má interpretação sobre a política. Tem pessoas que acham que a política é coisa do diabo, mas eu quero mostrar à luz da palavra de Deus que a política não é coisa do diabo. A política já existia desde a fundação do mundo. A política já era existente desde a fundação do mundo. Podemos citar um exemplo, José, que foi governador no Egito. Podemos citar Daniel, que foi governador na Babilônia, e também podemos citar José de Arimateia, que era senador, e outros cargos que o tempo não nos permite falar, que é referente ao lado político. Então, político não é coisa do cão. A política já existia desde o começo do mundo, pois quando se fala em política, se fala em escolha, e quando se fala em escolha, se fala em eleição. Mas o cuidado que a gente deve ter com esse tema é sobre que a gente não pode ficar discutindo ou brigando com as pessoas por causa de partido político. O voto é democrático. Quem é cidadão brasileiro tem o direito de votar, tem o direito de exercer a sua democracia, tem direito de dar o seu voto, mas respeitando a opinião do outro. Mesmo que você discorde, mesmo que você não concorde com ações que o político venha fazer, você tem que ter sabedoria, você tem que ter entendimento para não trazer escândalo para a obra de Deus. Pessoas ficando inimigas de outra por causa de política. Pessoas brigando com outras pessoas por causa de política. Pessoas ficando de mal de outras pessoas por causa de política. Pessoas ficando de mal do seu próximo, do seu irmão em Cristo por causa de política. Onde a palavra de Deus nos ensina e orienta que quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Exerça a sua democracia com sabedoria, dê o seu voto com entendimento, não seja algo declarado. Tem pessoas se perdendo, já fica antecipadamente declarando em quem vai votar. Lembre que o voto é secreto. Só você e Deus é quem sabe em quem você vai votar, quem é que você vai dar o seu voto. Então tem que ter sabedoria, meus irmãos. Tem que ter entendimento, minhas irmãs, para não trazer escândalo à obra de Deus. Pouco se fala do amor de Deus atualmente. Pouco se fala da evangelização atualmente. Pouco se fala da pregação do Evangelho atualmente. Pouco se fala da expansão do reino e da obra de Deus atualmente. Mas a política, infelizmente, nos dias atuais tem sido mais valorizada do que a própria palavra de Deus. Pessoas matando e morrendo. Pessoas brigando para cima e para baixo por causa de política.
onde eu quero dizer, meus irmãos, que as autoridades que existem foi constituída por Deus. Se você tem uma opinião, eu respeito a sua opinião. Se você tem a sua tese, eu respeito a sua tese, porque eu quero ser o teu amigo, eu quero ser o teu irmão em Cristo Jesus. Eu quero que eu e você vá morar no céu com Cristo e siga a orientação da palavra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A política é algo sério. A política é algo comentado nos dias atuais. Então, meu irmão, não brigue por causa de política. Não fique de mal das pessoas por causa de política. Não fique rixoso com as pessoas por causa de política. Não fique indiferente com a pessoa por causa de política. Não fique querendo ser mais do que o outro por causa de política. Não. Exerça a sua cidadania. Dê o seu voto com entendimento e com sabedoria, mas que seja algo secreto. Não precisa você estar espalhando para fulano de A. Não precisa você estar declarando para fulano de B. Tenha sabedoria, tenha entendimento, tenha base, se oriente na palavra de Deus. Não fique se vendendo por causa de dinheiro. Não venda o seu voto por causa de dinheiro que lhe dê, porque isso a lei diz que é corrupção. Dê o seu voto gratuitamente, democraticamente, e que nisso tudo o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Se você vota em fulano de A, fica para você. Se você vota em fulano de B, fica para você. O voto é secreto, é democrático. Tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento. Não venda o seu voto. Não brigue por causa de política, porque a verdade a eleição é de 4 em 4 anos. O poder passa, o poder é passageiro, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece e sempre permanecerá nos dias atuais até a volta de Cristo. Porque mais importante do que brigar por causa de política é fazer a obra de Deus. Mais importante do que ficar brigando por causa de política é orar pelas autoridades constituídas. É nós orarmos pelo futuro presidente que Deus colocará no país. É nós orar pelo futuro governador que Deus vai colocar no estado. É nós orarmos pelos deputados estaduais, federais, senadores que Deus vai colocar para administrar o nosso estado, o nosso país. Cabe a nós orar. Cabe a nós entregar nas mãos do Senhor e dizer: Deus, o Senhor sabe o melhor para a nação, o Senhor sabe o melhor para nosso estado, porque está escrito na Tua palavra que nós devemos orar pelas autoridades constituídas por Deus. Temos que respeitar a todos. Temos que respeitar e orar por todos. Saber distinguir, saber diferenciar para não se prejudicar espiritualmente e nem se prejudicar fisicamente. Quantas pessoas que infelizmente é realidade e temos que falar nessa mensagem. Quantas pessoas apanham por causa de política? Quantas pessoas são agredidas por causa de política? Quantas pessoas são mortas, muitas das vezes, por causa de política? Quantas pessoas são ameaçadas de morte, de sofrer um atentado por causa de política? Por quê? Porque não tem sabedoria, não tem entendimento. Muitas das vezes não sabe ficar calado, muitas das vezes não sabe ficar com a boca fechada, porque nós sabemos que
muitas das vezes precisamos ficar com a boca fechada, usar sabedoria, orar, para Deus fazer a obra e a vontade dele sobre esta nação. Dê o seu voto democraticamente, com sabedoria e com entendimento. Não faça politicagem, mas exerça a política de forma sadia e correta. Analise as propostas, os projetos de cada um. Coloque, através do seu voto, homens e mulheres de Deus, compromissados com a palavra de Deus, para defender a igreja das astutas ciladas do inimigo da nossa alma. Porque antigamente se tinha uma visão que o crente não podia estar na política, mas realmente o evangélico precisa estar na política para defender a igreja dos projetos maléficos, malignos e satânicos que tentam lançar para deturpar a obra do Senhor. Então tenha sabedoria, exerça com entendimento, exerça com sabedoria, pois voto é democrático, temos que votar com sabedoria, temos que votar com entendimento e colocar pessoas de Deus preparadas pelo Senhor para reger a nossa nação, ao nosso país, ao nosso estado. Siga, meus irmãos, esse conselho da palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas a Bíblia diz que quando o injusto governa, o povo perece. E a única maneira, por permissão de Deus, da gente colocar pessoas de bem lá, pessoas de compromisso lá, pessoas de caráter lá, é através do nosso voto, exercendo a nossa democracia, sendo democrático para a glória de Deus. Tenha sabedoria, fique calado, evite contendas, evite disse-me-disse, evite fofocas, evite brigas, faça a sua parte, exerça a sua cidadania, tenha sabedoria e Deus há de ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Alô, meus amigos de Nossa Senhora de Lourdes e região. Chegou em nossa cidade restaurante Tempero Caseiro da minha amiga Vilma. Entre em contato conosco pelo número 079-998-836454 ou 079-996-728074. Estamos funcionando de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã. Ligou, chegou. Restaurante Tempero Caseiro, a melhor opção para você de Nossa Senhora de Lourdes e região. Alô, meus amigos de Itabi e região, vem aí a grande inauguração do Atacarejo Itabaiana, localizado no bairro Pingo do Ouro, aqui na cidade de Itabi. Não fique de fora, venha conhecer nossos preços e produtos. Cerveja Itaipava gelada por apenas R$ 25,00, açúcar 3 quilos por apenas R$ 10,00, feijão 1 quilo por apenas R$ 6,50, farinha 1 quilo por apenas R$ 4,50, flocão coringa por apenas R$ 2,00, arroz 3 quilos por apenas R$ 10,00, Coca-Cola 2 litros por apenas R$ 7,50, 3 refrigerantes 2 litros por apenas R$ 10,00, detergente R$ 1,50. Estamos também com o nosso frigorífico funcionando com carne bovina por R$ 20 e R$ 30,00 o quilo, calabresa sadia por apenas R$